também já uma clássica do vestibular da URGS, essa questão com um gráfico e afirmações para a gente analisar, né, os dados do gráfico. Aqui a gente tem 3 afirmações para verificar, só que como o gráfico é muito grande, eu vou deixar elas separadamente nos slides, e a gente vai fazendo uma de cada vez. Deixei ali no cantinho quais estão corretos para a gente ir eliminando o que der. Bom, então nesse gráfico nós temos que os números de casos confirmados de Covid de homens e mulheres, poderia problematizar isso aí, essa divisão binária, mas enfim, segue o baile. No Rio Grande do Sul, até novembro de 2021, por faixa etária. Então, como é que eu leio esse gráfico, né? Eu tenho aqui, na faixa etária de 80 e mais, em preto, porque diz na legenda que o preto é masculino, a quantidade de homens. Então, eu teria que ver aonde que vai dar lá embaixo na minha legenda essa barrinha. Essa barrinha, ela não vai dar no valor exato, a gente tem espaços muito grandes aqui na legenda, nesse eixo horizontal. Então, a gente vai ter que ir por aproximação, e é para ir por aproximação mesmo, não tem uma forma mágica de fazer sem ser por aproximação, tá? Então, vamos lá. Na afirmação 1 diz que na faixa etária de 20 a 29 anos, que é essa aqui, o número de casos confirmados de mulheres, então, casos confirmados de mulheres, terminou aqui. Se a gente for olhar no eixo horizontal, uma das medidas é 140 mil e a outra é 160 mil. Então, exatamente no meio do caminho, ficaria os 150 mil. Como esse valor aqui não chegou até os 150 mil, então ele é uma coisa entre 140 e 150 mil. Sei lá, tipo 147 mil, por exemplo. 147 mil. Fazer essa aproximação para as mulheres. A gente coloca esse tio para dizer que é um valor aproximado. Já que o número, e o caso de homens aqui, né? Então ele parou aqui, no meio do caminho ele seria os 130 mil, porque ele está entre 120 mil e 140 mil. Então ele está mais próximo ali do 130 mil, então eu vou chutar aqui que os homens vão ser aproximadamente 120, aliás, 127 mil. Bom, e aí eu quero ver se o número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior. O que é ser 30% maior? Quer dizer que se eu olhar essa diferença aqui, e essa diferença ela ficou em aproximadamente 20 mil, né, para as aproximações aqui que eu fiz, se isso representa 30% do casos confirmados de homens. E ora, com certeza isso aqui não funciona, né? Eu posso verificar isso de várias formas. Uma das formas seria calcular quanto é que é 30%, que eu posso calcular assim, ou então utilizando 0,3, né, vezes 127 mil e ver exatamente quanto que isso aqui vai dar. Essa seria uma forma de calcular exatamente o 30%. Ou então eu posso armar uma regra de 3, dizer que 127 mil está para 100, então o 30 está, então x está para 30, para ver quanto que vai dar exatamente o 30 mil. Ou então eu posso fazer isso usando o próprio 20 mil, né? Dizer que 127 mil está para 100. Então, o 20 mil, que é o quanto cresceu, está para X. E aí, ver se isso é um crescimento de 30%. Ou ainda, eu posso fazer já essa divisão, que é 20 mil por 127 mil, para ver quanto é que vai dar. Que isso, na verdade, é o que vai acontecer na regra de 3, ou então ainda fazer 147 mil dividido por 127 mil, que daí daria 1, alguma coisa, e essa alguma coisa representa em porcentagem quanto que é esse crescimento. Eu não vou fazer nenhuma delas, porque o que eu consigo ver de cara é que 10%, que é uma coisa relativamente fácil de calcular, porque 10% de um valor é dividir ele por 10, então 10% de 127 mil, se é só dividir por 10, vou tirar um zero. Então, isso é a mesma coisa que 12.700. Ora, por mais que seja meio ruim a minha aproximação, o 20 mil, ele não é a mesma coisa que 3 vezes esse valor, né? Porque só 3 vezes desse valor equivaleria a 30%. Então, eu posso ver que essa diferença, o quanto é maior, é um pouco mais do que 10%, mas 30% não é. Então, com certeza é falsa essa primeira afirmativa. Isso faz com que a gente já elimine a letra A, a letra D e a letra E. Então, a gente poderia escolher se a gente vai querer fazer a afirmação 2 ou a 3 para ver qual que é a resposta do problema. Eu vou fazer as duas aqui. Vamos para a próxima. Então, a afirmação 2 diz que na faixa etária de 30 a 39, o número de casos confirmados de mulheres, então, mulheres aqui, olha, eu diria que está bem no meio, então, 170 mil. De 30
a 39 corresponde a menos de 100% do número de casos confirmados de mulheres na faixa etária de 60 a 69. Então, 60 a 69. E aqui a gente tem isso, passou aqui da metade, então seria, sei lá, a metade seria 70 mil, então aqui seria tipo 75 mil. Olha, 170 mil é muito maior do que 75 mil. Inclusive aqui, a minha interpretação é, o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100%. Então, ser menos de 100% quer dizer que ele é menor do que o valor de 60 a 69 anos. Não sei até se a URGS não se embananou aqui nessa pergunta e não queria ter perguntado se o crescimento é maior ou se é 100% a mais, não sei, tá? Mas em qualquer uma das perguntas, isso aqui seria um absurdo, porque o 170, ele é mais do que o dobro de 75 mil. Então, igual isso aqui é falso. Anyway. Então, com certeza, a resposta é a letra C, porque só a afirmação 3 vai estar correta. Mas vamos olhar ela, por que ela está correta. Então, a afirmação 3 diz, em termos percentuais, na faixa etária acima de 80 anos, então, 80 e mais, o número de casos confirmados de mulheres, então, que deu bem exatamente aqui no 20 mil, então, no 80 e mais, a gente vai ter 20 mil ali, nas mulheres, é maior que o número de casos confirmados de homens. Então, peraí, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens, se comparado com a faixa etária de 70 a 79. Então, estou comparando esses 20 mil, que é o de mulheres, com os homens, né? Então, os homens aqui seria mulheres, os homens aqui seria um pouquinho mais do que 10, tipo 12 mil. Enquanto que a outra faixa, que é dos 70 ao 79, 79, não 99, a gente vai ter aqui que as mulheres, elas passaram aqui da metade, mas estão quase lá, então tipo 38 mil. Então, mulheres, aproximadamente 38 mil. E os homens, aproximadamente aqui, acho que aqui seria 30, então tipo 31, mais ou menos, 31 mil. Então, vamos de novo para a afirmação. Em termos percentuais, na faixa etária acima de 80 anos, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens, comparado com a faixa etária. Então, aqui eu estou vendo o aumento de mulheres em relação a homens, só que percentualmente. Por que percentualmente? A gente tem o valor, um aumento que pode ser absoluto, que é em quantidade, quantos homens exatamente foram, e pode ser um aumento percentual, quer ver quanto que é esse aumento em relação ao que a gente tinha anteriormente. Então, aqui, o que seria o aumento absoluto? Que aqui é tudo aproximação. O aumento absoluto seria 8 mil, né? Porque é a diferença entre mulheres e homens. E aqui o meu valor absoluto seria 7 mil. Como é tudo aproximação, a gente nem poderia dizer se esse valor absoluto realmente é maior do que esse, tá? Porque é uma aproximação que aqui ficou próximo. 8 mil e 7 mil nesse gráfico, a gente nem consegue afirmar muito. Mas, em termos percentuais, eu consigo sim afirmar, fazer uma decisão. Por quê? Porque eu quero ver quanto que esses 8 mil representam dos 12 mil. E quanto que esses 7 mil representa de 31 mil. Ora, se eu fizer 8 mil dividido por 12 mil, e aqui eu também poderia fazer todas aquelas regras de 3 que eu falei lá na primeira afirmativa, 8 mil de 12 mil representa muito mais do que 7 mil de 31 mil. E eu posso afirmar isso porque eu tenho um denominador que é quase o mesmo, né? A diferença aqui desses denominadores é que 7 mil e aqui 8 mil é apenas 1.000, enquanto a diferença dos denominadores é muito maior. Ou então, se eu quiser fazer essa divisão, eu vou chegar a isso em um número decimal que eu posso transformar para porcentagem e ver que sim, em termos percentuais, né, esses casos confirmados de mulheres é muito maior na faixa etária dos 80 mais do que na faixa etária dos 70 aos 79. Então, essa aqui realmente é verdadeira e a gente marca a letra C com confiança.